Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar naturalmente por saudar calorosamente a Frente Comum aqui na sua delegação, a Ana Abel e os restantes membros desta delegação que representa a Frente Comum, saudar-vos, agradecer o contributo para a discussão na especialidade. Não posso deixar de fazer algumas considerações do que aqui foi dito. Primeiro, não é legítimo, na nossa opinião, na opinião do PCP, comparar a ADSE com um seguro privado de saúde. Essa é uma comparação que é falaciosa, que visa enganar as pessoas. Estamos a falar de proteção social dos trabalhadores da administração pública, para o qual descontaram um regime criado pelos próprios trabalhadores, em articulação com a administração pública, e não é comparável. Segundo, foi aqui dito pelos deputados do PSD e do CDS-PP que a ADSE abrange os trabalhadores e a sua família, e importa aqui o esclarecimento, porque quem ouve lá em casa pode ficar com a ideia errada, abrange apenas os filhos menores dos titulares da ADSE, não envolve a família toda, como aqui foi tentado passar a mensagem. Uma terceira questão que queria colocar tem a ver com esta estratégia aqui assumida pelo PSD e CDS-PP de dividir para reinar. E, portanto, dividir os trabalhadores do setor público com o setor privado para tentar reinar no caos, sabendo que este governo ataca todos os trabalhadores, sejam do setor privado, sejam da administração pública. Para nós, para o PCP, o aumento da ADSE, da SAD e ADM não visa a sustentabilidade dos sistemas. Estes aumentos são, efetivamente, um novo roubo aos salários dos trabalhadores da administração pública. Depois do IRS, dos cortes nos salários e direitos na ADSE, o aumento da ADSE, o congelamento das carreiras e salários desde 2009, cortes de subsídios de férias, subsídio de Natal. Bom, os trabalhadores da administração pública já perderam seguramente mais 30% do seu salário desde que este governo iniciou as suas funções. É um retrocesso significativo nas condições de vida dos trabalhadores. Mas mais, este governo, só no que diz respeito à ADSE, desde a sua tomada de posse, aumentou em 133% os descontos para a ADSE. E, portanto, este é o montante que atinge 1.600.000 trabalhadores e reformados. E, na nossa opinião, como disse, visa efetivamente um novo roubo aos salários e perguntava, também à Frente Comum, se é ou não verdade que estes aumentos da ADSE surgem decorrente da declaração de inconstitucionalidade daquilo que era um corte retroativo nas pensões. E, portanto, o Governo que queria cortar retroativamente em 10% as pensões dos reformados que já estavam a receber a sua reforma, como viu declarado inconstitucional esse mesmo corte, tomou medidas que vão, no fundo, penalizar os mesmos por outra via. E, por isso, aumentam a SES, a contribuição dita especial de solidariedade, e aumentam os descontos da ADSE, quer para os trabalhadores do setor, quer para os trabalhadores no ativo, quer para os reformados da administração pública. E, no fundo, por esta via, cortar nos mesmos de costume aquilo que queriam, por uma via que foi declarada inconstitucional, e, portanto, o Governo vira ao disco e toca ao mesmo e ataca os mesmos de costume. E, na nossa opinião, como disse, o aumento da ADSE não é para financiar, não é para garantir a autossustentabilidade do sistema, é uma forma de financiar o Orçamento de Estado. É um novo imposto que está a ser criado. E perguntava a vossa opinião se é assim ou não. Porque ao mesmo tempo que a maioria PSD, CDS, aumenta as contribuições para os trabalhadores, é ou não verdade que cerca de 60 milhões são transferidos para o Serviço Nacional de Saúde? E aqui já agora pergunto, a ADSE financia o Serviço Nacional de Saúde em 60 milhões e pergunto, os trabalhadores e reformados que beneficiam da ADSE não descontam por via dos seus impostos também para o Serviço Nacional de Saúde? Descontam, efetivamente, para o Serviço Nacional de Saúde. Há uma dupla tributação, se me permitem a expressão, e por outro lado, no orçamento retificativo, há uma norma em que 50% das contribuições das ditas entidades patronais públicas vai direitinha para os cofres do Estado. Isto é, o Estado, por um lado, aumenta as contribuições aos trabalhadores, por outro lado, tira das contribuições das entidades patronais para financiar aquilo que é o Orçamento do Estado. Isto é, põe os trabalhadores a pagar duplamente aquilo que são os disparates e as asneiras do Governo e o aumento do déficit, o aumento da dívida, etc, etc, etc. E, portanto, isto é um novo imposto e mais, o simples facto de em 2013 termos tido um excedente de 55 milhões na ADSE e em 2014 o excedente previsto é de 284 milhões de euros, comprova que efetivamente não há nenhuma necessidade de garantir a sustentabilidade financeira da ADSE. O problema é outro.
é aumentar as contribuições dos trabalhadores para entregar o dinheiro para os cofres do Estado. Mas, para terminar, dizer o seguinte, um comentário relativamente àquilo que foi dito. É dito que os recursos do nosso país nesta situação de crise são recursos escassos. Pois são, mas os recursos escassos são muito abundantes para os grandes grupos económicos. São 7.300 milhões em juros agiotas para o FMI e para as outras entidades, a banca que fica com 12 mil milhões de euros garantidos para o que bem entender, o Estado que escondeu esta história dos recursos escassos para os trabalhadores, escondeu dos portugueses 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos só no ano de 2013, são as PPPs... Termino, Sr. Presidente. São as PPPs, são os swaps que aumentam os seus valores e, portanto, há aqui recursos escassos que são muito esquisitos. É que são recursos escassos para os trabalhadores e para os reformados, mas que são incompreensivelmente muito abundantes para os grandes grupos económicos. Pergunta final. Se a Frente Comum entende o discurso da saída da Troika, se no mês em que a dita Troika vai sair do nosso país, é o mesmo mês em que entram em vigor o aumento dos descontos da ADSE e, portanto, provando que não há saída nenhuma da Troika, as medidas de austeridade são para ficar enquanto este Governo continuar em funções disso.